Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos começar mais uma live hoje, falando sobre a palavra do papai, entendendo o que ele quer nos ensinar. Vocês estão bem? Tudo certo? Paz do Senhor. Vocês estão bem? Como passaram? Eu tô bem, graças a Deus. Tô bem. Vivendo os milagres, né? Daquilo que o Senhor deseja trazer. E é muito bom, né? Quando a gente entende e a gente vive profundamente aquilo que o Senhor está dizendo para nós. Quando a gente vive a palavra do Senhor, nenhum dia é comum. Perceba como nenhum dia mais é comum. Não tem nenhum dia comum quando a gente vive na presença do Senhor. As coisas acontecem de forma sobrenatural. As coisas acontecem de forma profunda. Bom dia, a querida que me deu o cesto ontem de pão. Tá aqui também. Tá aqui, maravilhosa. Acho que o meu bem não achou meu microfone. Meu bem tá aqui. Sabe do meu microfone, meu bem? Não tá aqui, não. Me deu um cestinho de pão ontem, gente. Coisa mais linda. Tá aqui na minha frente. E foi ontem que eu fiz o pão, vocês acreditam? Chegou antes de ontem. Aí eu falei, vou esperar pra abrir a caixa. Martin tava assim. Eu falei, Martin, não abra minha caixa, porque eu quero fazer um vídeo. Deixa a minha caixa aqui que eu recebi e ganhei um presente. Aí eu falei, deixa a minha caixa aqui. Aí ele ficou, tá bom. Aí ontem de manhã, mãe, vamos abrir a caixa. Falei, não, nós não vamos abrir a caixa. Não vamos. Deixa a caixa aqui. Que a gente não dá tempo, você tá indo pra escola, não vai dar tempo de eu fazer o vídeo do jeito que eu quero. Aí, eu cheguei ontem à noite. Cheguei aqui em casa, eram umas 7 horas. Cesto tá na minha frente, em cima do pão, o microfone tá... Não, pera aí, irmãs, que eu vou pegar tudo. Só um minutinho, só um minutinho. Pronto. Prontinho. E aí, a hora que eu cheguei, a noite que eu pisei aqui. E aí, eu já aproveito pra dizer como que foi meu dia ontem. Foi maravilhoso. Como eu estou. A querida perguntou, a Dari. Olha, gente. Gente, que coisinha linda. Olha isso aqui. Feito à mão. É de corda náutica, né, querida? Gente, olha os detalhes. Olha. Tá vendo aqui, gente? Tem as iniciais. Que coisa mais... Olha isso aqui. Olha a pontinha. Olha. De colocar pão. Gente, o Martim amou. A gente ama. Rafa foi lá ver. É assim que... Olha dentro aqui. Que coisa linda. Pra colocar o pão pra servir pra família. Tanto várias ideias pra fazer. Dá pra colocar aqui, ó. Um papel, sabe? Pra fazer tipo um cestinho com aqueles papel manteiga também. Ai, Deus, é tão lindo. E foi ontem que chegou. Olha, pode molhar sem problema. Lindo, né? E ontem que chegou, e foi ontem que eu fiz pão. Ontem eu estava... A gente foi fazer um ensaio dos produtos das irmãs do Coque. Foi muito profundo, gente, o que a gente viveu ontem. Muito profundo.
que a gente viveu ontem. Porque eram coisas que eu estava falando com as meninas e tudo mais. E aí... quando eu gosto do produto, eu gosto... Aqui, ó. O Instagram dela tá aqui, Suri. Entrem lá. Abençoe a vida da irmã. Abençoa a sua também. Porque quando você compra, você está abençoando a sua casa. Um produto desse profético vem com versículo. Vem com tudo ali. Coisa mais linda. Imagina chegar na sua casa. Coisa mais linda. Abençoe a vida da irmã e a sua. Coisa mais linda. Suri. É Suri, né, amiga? Que tá lá no... Coloca aqui o seu Instagram, o Instagram da loja. Que eu fui lá na loja ver, irmã. Eu fiquei doidinha. É muita qualidade. Muita qualidade. Coisa mais linda. O acabamento. É muito... Você vê que é algo fino. Deixa o Instagram da loja aí para as irmãs começarem a seguir você. Depois coloca lá nos comentários. Fiquem à vontade. Tá? Eita Deus. O versículo foi Deus que entregou para colocar na tag. Eita Deus do céu. Irmãs, desde ontem. Ontem uma irmã ligou para mim, ela falava mais língua do que normal, mandou áudio. Glória a Deus, amo quando a profecia vem em áudio, porque eu fico escutando. Escutando ela várias vezes. A profecia veio em áudio. Ficou lindo, assim, maravilhosa. Ah lá, tá ali o Instagram da irmã. Seguem lá, vejam, encomendem. Abençoem a vida da irmã e a sua também. Eu também vou abençoar em nome de Jesus. Quero comprar. E aí a gente... ontem eu tava aqui, a gente ia fazer o ensaio dos produtos. E foi tudo muito profético, porque... Era pra eu ter feito esse ensaio há algum tempo. Era não, porque se fosse eu tinha feito, tá? Então, eu estava precisando fazer esse ensaio, mas tinha que ser do jeito que foi ontem. Irmãs, deixa eu falar uma coisa. É até um título que eu deixei aqui no meu caderno profético. Só esse título aqui, esse que eu coloquei um título no caderno e eu não escrevi nada embaixo ainda. Tudo isso aqui já foi escrito. A gente falou sobre essa palavra esses dias atrás. Todas as palavras estão escritas. Ó. Todas as outras páginas estão escritas. Ó. Só que essa não. Eu só escrevi assim, a citação bíblica e o título é A Promessa Não Atrasa no Tempo Certo. Tá aqui, ó, a folha em branco. A promessa não atrasa no tempo certo. A nossa cabeça humana, né, a nossa mente humana, ela não é capaz de discernir os tempos, sabe? E encaixá-los. Mas o Senhor, Ele é fantástico em fazer isso. Foi tão forte o que a gente viveu ontem, porque coisas que eu estava falando com as meninas, há dias eu ouvi da outra irmã do Coque que estava fotografando a gente. É tudo irmã do Coque, tá? Não tem uma ali que não seja irmã do Coque, é tudo irmã do Coque. E a hora que ela falou as coisas no final, era tudo que a gente estava conversando há dias. Um assunto interno, assim, sobre uma visão que o Senhor deu sobre o trabalho. O Senhor deu uma visão sobre como seriam os próximos movimentos da empresa em relação a atendimentos. E o Senhor entrega a resposta ali, ó, no final, no ensaio de fotos. É coisas... Por isso que eu falo que os segredos que nós queremos, né, nós queremos descobrir tantas coisas. Irmãs, eu falo para vocês que nós temos essa relação, enfim. É esse texto que nós vamos ler hoje. Às vezes você passa por tanta coisa, às vezes você está numa situação que você fala, meu Deus, e parece que você está igual montanha-russa, tá descendo, tá descendo, tá descendo, tá descendo. Você tá vendo até o seu corpo tá mais do que inclinado para cair. Só que você não cai. Talvez você na montanha-russa, você tá lá no pico,
Você tá lá no auge. Só que a montanha-russa, vocês percebem que quando ela tá no auge, é porque ela vai começar a declinar, né? Ela sai do ponto zero ali e ela começa a subir. Quando ela chega aqui, ó, porque quanto maior a altura, maior a queda livre, não é? Quanto mais ela sobe, mais agora mais dá a sensação de que, e é fato que ela vai chegar num extremo. A montanha-russa tá aqui, ela sai do ponto zero e ela começa a subir, mas aquela subida é aquela subida que o corpinho fica até para trás também. Aí a hora que chega lá no pico, ela começa a ir para cá e aí começa a queda livre. Dentro do formato empresarial, nós temos uma comunicação, uma explicação para isso também. Todo negócio que não se renova morre. Isso é vamos dizer assim, uma analogia, uma explicação sobre as fases da empresa. A empresa começa jovem, depois ela toma um formato mais adolescente, ela começa criança, né, bebê, depois ela vira uma criança, depois ela vira um adolescente, depois ela vira um jovem, depois ela vira um adulto, depois ela vira um idoso e depois ela chega numa fase que ou ela se renova e volta a ser um bebê e aprender novas coisas, ou ela morre. São as fases. Eu amo falar sobre isso em empresas. Que são as fases. Dentro de cada fase nós conseguimos perceber o que acontece dentro daquilo. Então, ou a gente passa por uma renovação, e isso acontece na vida pessoal também. Ou a gente tem um novo encontro, uma nova, né? A gente encontra e renova as nossas forças no Senhor, ou a gente fica no marasmo. Ou a gente é quente, ou a gente tem que ser frio. Morno não dá. Então, assim como nas fases da empresa, as nossas fases da vida, nós também precisamos entender que passamos por renovações. E que enquanto você está ali, ó, declinando, você precisa entender que ou você pega esse embalo para subir de novo e renova-se aqui, ou vai ficar nisso aqui, ó, fica nesse pêndulo. Vai e não vai, vai e não vai, vai e não vai. Só que assim como na montanha-russa, e lá a gente acaba confiando na mão de homens, porque eu particularmente não gosto e pago para não ir. Não gosto, não faço questão nenhuma dessa adrenalina, porque a minha vida já é uma adrenalina. Mas pense que quando a gente entra na montanha-russa, quem entra, confia em mãos humanas. Ah, mas a probabilidade de cair é baixa, mas tem. E eu não quero ser usado como exemplo, porque sabe que Deus me usa como exemplo direto. Então, existe probabilidade de cair. Mas, todavia, entretanto, tá funcionando, tá todo mundo indo. Você e eu confiamos, não confiamos? A gente confia no avião, a gente não sabe como foi feito, não sabe quem é o piloto, não sabe, confia. A gente tem que confiar no Uber. Entrou ali, você pode ser motorista, pode ter habilitação há 20 anos. Você entrou ali, você é passageiro. Tem que confiar. A gente confia em tantas coisas. Isso de parque de diversão mesmo. Vai naqueles brinquedos malucos que as pessoas construíram. Sabe, a gente não sabe nem como foi construído, sabe, mas tá tudo bem. Entrou lá, colocou aquele barco Vic, tem um parque aqui perto na cidade do lado de casa que a gente passa pra ir pra igreja. Aquele parque na rua, assim, praticamente na calçada. Aquele barco Vic, ele invade, assim, ó, a rua lá em cima, né? Eu falei, aí os meninos falaram, Pedro, Martim e depois o Rafa aqui, dá o barquinho ali, ó o parquinho, o Pedro, ó o barco Vic. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder, porque tem coisa que a gente tem que confiar, porque a gente precisa, mas agora isso aí eu não preciso para viver, não, desculpa. Isso aí não. Às vezes vai precisar ir de Uber, vai precisar voar de avião, tem que confiar. Aí não tem jeito. Agora, não, isso aí não me pega, eu falei pra eles. Eu não vou no parque nem para comer churros. Não quero, porque
E aí eu já sou, já tá com o terror. Vocês não vão subir naquilo, aquilo é perigoso. A gente tem ministério, não pode parar. Aí começa. Começa a tirar a vibe dos meninos já. Eu sou essa mãe, a minha herança é essa. Sai do fundo do mar, sua onda te pega, sai daí, você não escutou a história de Pedro, você não viu com o mar furioso, sai daí, tem peixe aí, se você vai te engolir, Jonas, sai daí. Eu sou essa mãe, essa esposa. Que a pessoa pula na água e fala, sai daí, sai daí, sai daí. Por quê? Porque eu confio no meu Deus só. Minha confiança está no Senhor. Os homens a gente convive, em Deus a gente confia. A gente confia nas pessoas também, mas maldito homem que confia no outro também, gente. A Bíblia ela é meia salgada também. Se colocar confiança totalmente... Por isso que eu digo, entrega seu Isaac. Derrete esse bezerro de ouro. Idolatria é um pecado abominável aos olhos de Deus. Idolatria é comparada a feitiçaria. Quem idolatra coisas, pessoas, lugares, objetos, a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Tomem cuidado, isso é muito grave e muito sério. Quem morreu na cruz foi Jesus. Jesus teve o sangue vertido. Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor abomina a idolatria de coisas, de pessoas, de lugares, de objetos. Idolatria, os idólatras não herdarão o reino dos céus. Mas eu não consigo desapegar, irmã, então eu não sei o que você vai fazer. Porque isso é bíblico. Isso é bíblico. A gente precisa entender que aquilo que o Senhor disse vai se cumprir. Eu não sei porquê, mas o Senhor sabe. Por que a gente chegou nesse assunto? Desfaças das idolatrias de pessoas e de coisas. Peça para o Senhor, o Espírito Santo que te convence, mas eu preciso ler para você a Bíblia. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Idolatria está relacionado também, irmãs, a pessoas, posses, vícios, status, tudo isso é idolatria. Apocalipse 21:8 diz assim, mas os covardes, olha também aqui. Olha isso aqui, irmãs. Meu Deus, Pai, mas estava aqui. Meu Deus do céu. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os sexualmente imorais, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Tá bom, irmãs? Pegou aqui para tudo. Misericórdia. Os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os sexualmente imorais, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. Sangue. Quando tá falando que a porta é estreita, irmãs,
Quando tá falando que a porta é estreita, quando a gente fala que a porta é estreita mesmo, não é? É ou não é? Mateus 7, 13 e 14 diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E muitos entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Entrem pela porta estreita. Entra pela porta estreita. Entrem pela porta estreita. Ah, mas eu tenho que deixar, entre pela porta estreita. Ah, mas eu tenho que abrir mão, entra pela porta estreita. Ah, mas eu tenho que perdoar, entra pela porta estreita. A larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. E muitos entram por ela. Não tenha inveja dos ímpios, porque é fato que a porta larga atrai mais pessoas, muitas pessoas. Como é estreita a porta e apertado é o caminho que leva à vida. Tá falando as características. Um é largo e amplo. Outro é apertado e estreito. Vai preferir algo fácil? É óbvio que você prefere. O que prefere? Preferiria andar em um lugar, sair correndo, ou prefere andar na linha? Quem tem o valor de liberdade, então, meu Deus, quero fazer tudo. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Diferente de muitos que entram pela larga, poucos encontram a porta. Por isso que tem aquela parte, né, da Bíblia. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Irmão, o meu compromisso, o seu, a nossa responsabilidade é levar o Evangelho. Isso nós seremos cobrados. Agora, sobre quem vai escolher a porta larga ou estreita, aí é um livre-arbítrio. A pregação precisa existir, você precisa levar o Evangelho nas suas redes sociais, na forma como você age, na forma como você anda, na forma como você se veste, na forma como você se apresenta nos lugares que você vai, nas festas que você vai, no trabalho que você faz. Seja irrepreensível. Seja irrepreensível na sua forma de falar, da sua forma de agir. Seja impecável. Não é perfeição, porque nós somos pecadores, mas seja impecável. Hoje tá assim. Filipenses 2,15. Vão anotando aí, depois vocês leem a meditação e Deus vai falar com vocês ainda mais do que já está falando. Filipenses 2,15 diz assim: para que venham e tornem-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Sabe o que é interessante, irmãs? A gente começou a se espantar com pessoas boas, com pessoas firmes, com pessoas retas, com pessoas
isso não deveria ser um motivo de, sabe, ao mesmo tempo que ok, mas ao mesmo... Pensa, ao olhar para você e para mim e ver a gente fazendo algo bom, a gente sendo justo, a gente sendo reto, a gente fazendo bem, a gente praticando o que é correto, a gente dando a César o que é de César, dando a Deus o que é de Deus, a gente pagando as nossas contas, pagando os nossos impostos, isso não deveria ser motivo de, meu Deus, isso é motivo de porta estreita. Isso não deveria ser assim, meu Deus, nossa, eu conheci você, você é diferente, Jesus está sobre... É obrigação. Quem não negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus, não é digno dele. A Bíblia diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha o que Paulo fez, olha o que a gente ouviu ontem sobre a palavra do Senhor, o quanto que apanhou, apedrejado, preso, passou frio, ficou nu, fome. Ainda tinha um espinho na carne, que a Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne ainda, que o Senhor não retirou dele. A gente tem que fazer mesmo. A gente tem que... E não é fazer para ver, é ser. Sabe que você falar... É o mínimo que eu tô fazendo. Quando a gente olha para dentro da gente e fala assim, mas eu ia fazer o que diferente? Tudo é dele, tudo é para ele, tudo vem dele, eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir. Servir a Deus é bom demais, irmãs, mas é preciso entrar pela porta estreita. Porque não dá... Sabe, tem aquelas coisas, né? E tá tudo bem. Quem que é o artista que mesmo morto você gostaria de tomar um café? Quem que é o músico que tocou a sua... E você gostaria que se ele pudesse voltar... Voltar não, né? Foi, já foi, acabou. Que pudesse voltar. Às vezes a gente tem, né, nostalgia. Ai, queria tomar um café agora com a minha avó. Dia dos Pais eu choro bastante. Outros dias também que eu queria que meu pai estivesse vendo o Martim crescer. Né? A gente fica, né? Porque nós somos seres humanos, né, Amanda Breck? Tá bom, eu entendi. Né? Ó, se estivesse aqui. Mas logo também já lembra as coisas que o trabalho que dava. Misericórdia. Mas tudo bem, dá nostalgia, mistura com a tristeza. Misturado com emoção, tudo isso. Ser humano é isso, né? Essa emoção, assim, ó. Parece um bonecão do posto. Isso é dos anos 80, 90. Enfim. Quem você gostaria? Ah, que você gostaria de ir no show, mas já morreu. Não adianta a gente seguir Jesus, ouvir a palavra. Quem que você quer ver no último dia? Quem que a gente, para onde a gente está indo? Para onde a gente, quem? Senhor, mas em teu nome. Eu preguei, eu expulsei demônios, eu curei. Em teu nome, Pai. Em teu nome eu fiz um monte de coisa lá. Em teu nome. Mas a minha conduta, em teu nome. E no nome de Jesus, o nome de Jesus há poder. O nome de Jesus expulsa o mal. No nome de Jesus, se você jejuar, se você orar, ou se você expulsar no nome de Jesus o inimigo, ele sai mesmo, irmã. Ele vai sair. Mas aqui está escrito aqui, ó. Filipenses 2,15, as irmãs colocaram aí. Para que venham a tornar-se puros. Não é sobre o que falamos em nome de Jesus, é sobre a nossa condição. A nossa condição tem que ser de pureza. Irrepreensíveis. Que sabe, que age de forma firme, pontual, correta. Filhos de Deus inculpáveis. Que ninguém pode dizer, você teve culpa, você fez... Pensa, irmãs, pega a sua cruz aí, ó. Põe aqui. Vamos seguir Jesus. Amanda, mas não consigo frear minha boca. Põe sua cruz aqui, ó. Põe a boca aqui, ó.
Amanda, mas eu não consigo parar com esse vício. Carrega a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga a Jesus. Amanda, mas isso aqui é tão gostoso, no último dia do mês, no primeiro dia do mês, é um ritual. Se a gente não negar a si mesmo, se a gente não se tornar irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, ali em cima nós lemos em Apocalipse que os depravados, ali está escrito depravados, eu tenho certeza que a gente leu isso aqui. Quer ver? Ah lá, Apocalipse 21:8. Os covardes, os incrédulos e os depravados. Olha como a Bíblia se conversa, minhas irmãs. Aqui fala que os depravados será no lugar deles, será no lago de fogo que arde com enxofre. E aqui está falando também de quem? Para a gente se tornar puros e irrepreensíveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Sabe depravação? Aquela coisa que você olha e você fala, meu Deus do céu, pois é. A Bíblia diz que os depravados vão queimar no lago de fogo e enxofre. Agora nós teremos que ser o quê? Estrelas. Que brilham como... Nós temos que brilhar como estrelas no universo. Sabe estrela? Tem que brilhar, 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 brilhar. É isso que a gente tem que fazer no meio dessa geração. Por isso que também assim, não me misturo, não converso. Você vai ser luz no meio da geração. O fulano faz isso, faz aquilo, mas e você? Quando você chega, quem chega quando você chega? Quem chega? Quando você chega? Irmão, não tem bebida, não tem vício que se... Não tem. Já viu pessoa alcoolizada pedindo oração? Porque quando o Espírito Santo chega, quando você chega, o Espírito Santo chega com você, o ambiente, a atmosfera, os demônios sabem o que você chegou. A Bíblia diz que o inimigo anda ao derredor buscando quem possa tragar. Quando você chega, o inimigo sabe que você chegou. E não tem conversa, não tem, sabe? Quando você chega, tudo precisa mudar no lugar. Tudo precisa tomar outra forma. Tudo precisa... Quando você chega, o reino precisa ser estabelecido ali. E nós sabemos que existem autoridades, existem locais. Mas se você está indo por um convite. Ou por uma intimação também. Mas aquilo que você e eu vamos fazer precisa trazer o céu para a terra. Precisamos brilhar. Tem lugares que a autoridade daquele local, ele tem uma outra forma de pensar, de agir, de acreditar e de trazer outras coisas. A autoridade do local, ela traz o peso para aquele local. A autoridade, por isso que quando você vai convidado por alguém, aquilo é passado, é como se aquela autoridade fosse passada para você. E aí sim você tem autoridade de agir no ambiente todo. Quando isso não acontece, o nosso papel é brilhar aonde a gente está. E em volta de onde a gente está. Dentro daquilo que a gente domina. Esse ponto de autoridade, ele é tão profundo, eu quero trazer ele para vocês aqui com mais... Porque eu tenho aprendido muito sobre autoridade espiritual, sobre as patentes, sobre a questão territorial, sobre quem está no local, a autoridade que aquela pessoa tem sobre aquele local. Por isso que você, dentro da tua casa, você é autoridade. E não seus filhos. E não a babá que cuida deles, e não a pessoa que limpa lá. Você é autoridade. E se alguém está dominando a sua casa, é porque você deu autoridade para essa pessoa. Se é a sogra que fala lá, se é a mãe, se é alguém de fora, se é o pastor, é porque você passou autoridade. Porque a autoridade dentro do nosso lar somos nós. E quando isso se inverte, quando é a mesma coisa da pessoa que é o colaborador está dominando o trabalho ao invés do proprietário estar trazendo a liderança. Eu faço muito isso, eu treino muito isso em empresas, porque isso são coisas emocionais,
competências comportamentais e espirituais que fazem com que a pessoa perca a autoridade, a liderança onde ela está e entregue isso para outra pessoa. E isso tem um peso muito grande. Porque o mundo espiritual, ele é legal, ele trabalha com legalidades. É como se fosse um contrato com cláusulas onde uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E se a gente ficar de desentendido e não tiver o nosso advogado, não tiver o Espírito Santo, não tiver o Jesus que é o advogado, se não tiver, a gente é enganado. A gente é enganado. Entende? A gente é enganado se a gente não tiver aquilo que nós precisamos entender. Eu tinha feito uma anotação aqui que eu queria falar. É muito sério, irmãs. E muito profundo. Intercessor é o Espírito Santo. O advogado é Jesus. E o Senhor e o Papai é o justo juiz. Olha quanta coisa. Ah, mas não quero conversar com meu filho. Você é autoridade. Você é autoridade. Dentro do seu negócio você é autoridade. Na sua casa você é autoridade. E é importante entender também, porque se nós não respeitamos as autoridades, nós temos cativeiros emocionais, cativeiros que levam a isso. A relação que nós tivemos com os nossos pais, a ausência disso, faz com que a gente fique confrontando líderes também o tempo todo. Por isso que quando a gente começa a se revoltar demais dentro de uma empresa, é hora da gente abrir a nossa. A gente começa demais, quando a gente tem um líder ali, e a gente toda hora fica falando, confrontando aquele líder, confrontando, não estou dizendo que tem coisas que precisam ser faladas. Mas aí já é necessário, quando a gente já não se encaixa em lugar nenhum, veja se não é hora de você começar algo em relação a você. Quando essa revolta, essa indignação, essa toda hora eu quero falar alguma coisa, então procura no Senhor, busca no Senhor, se não é hora de você fazer algo autoral, buscar o seu e ser tratada também nisso. Às vezes é momento de você também abrir aquilo que o Senhor quer que você abra, para que você também seja moldada. Ou vocês acham que Deus entregou para mim esse projeto de 1 ano só para pregar? Ele não está me moldando, me amassando, igual um barro. Porque é muito fácil também, irmãs, criticar aquilo que já está pronto. É muito fácil dizer sobre algo que alguém teve coragem de fazer. Se a condução do outro, se a vida do outro, se a igreja do outro está incomodando tanto a gente, é porque a gente também não está cuidando daquilo que é nosso. Eu vou ficar aqui como um fiscal da Receita, ou um auditor, ou a banca avaliadora, tudo que a pessoa fizer eu vou anotar. Tudo que a pessoa foca no seu. Faça o seu projeto. Escreve o seu livro. Abra a sua página. Cuida do seu Instagram. Compra as suas roupas. Porque senão nós estamos ainda cometendo pecado. Porque estamos criticando alguém que está fazendo. Mas está fazendo errado, então faz você o certo. Ah, mas a pessoa... Como diz, não existe, não é? Não diz que o lugar que mais tem sonhos é no cemitério? Aquele ali morreu querendo construir, aquele ali morreu querendo fazer uma célula, aquele ali morreu querendo fazer um devocional. Faz o seu, irmãs. O Senhor me colocou aqui para quê? Para me moer, me prensar, me ensinar, me mostrar. Algumas coisas eu tive ainda mais certeza. Não é que as minhas convicções, aquilo que eu acreditava tudo, não desmoronou nada. Só que ele precisou me moldar para que eu fosse a pessoa que ele precisasse que eu fosse. Eu entendi ainda mais coisas, eu percebi ainda mais, eu comecei a avaliar ainda mais.
Me tornei ainda mais. Só que aquilo que nós somos naturalmente não pode ficar saindo de nós o tempo todo como se fosse um suor. Você precisa passar perfume. O nosso natural, a nossa essência, ela precisa também ser um pouco perfumada. Pense que uma pessoa que nasceu e falou, eu vou ficar a vida inteira, desde o dia que eu nasci até a minha morte, sem passar um perfume, porque assim eu sou. Essa é a minha essência, esse sou eu. Não, vai ter que passar perfume sim, porque ninguém consegue lidar com isso o tempo todo. É tomar banho e passar perfume. Não é perder quem você é. Você não vai perder de transpirar, você não vai perder. Só que não dá pra ser desse jeito. Senão vai se perder, a gente se perde. Aí eu sou assim mesmo, eu sou do jeito que eu sou preda bruta. Tome a sua cruz e siga-me. Às vezes nós somos a nossa própria cruz. Pensa em fazer uma cruz com nossa cara, assim, falar, eu sou a minha própria cruz, porque misericórdia, irmã, se a gente não tiver humildade para reconhecer quem a gente é, as nossas feiuras, a gente não deixa o Senhor nos mudar. Vai por mim que eu já tive nesse lugar por muitos anos. Era uma amargura, era um ego disfarçado de bondade. Em nome de Jesus, joga isso por terra, repreenda, põe a mão na sua própria cabeça e fala, sai de mim em nome de Jesus. E não é vergonha ser liberto não, tá? Não é vergonha não. É sinal que aquilo que tá dentro já não cabe mais. Não pense que uma libertação, alguém que manifestou um espírito, que aquela, nossa, meu Deus, isso não é vergonha, isso é libertação. Tem um monte de demônios se vestindo aí de roupa da moda e indo para a igreja. Não tenha medo. Se você estiver num processo de libertação, estiver na igreja, estiver num culto de libertação, vai para frente. Porque se tiver alguma coisa, louvado seja Deus que já sai. E você vai ser livre desse sentimento, dessa amargura, dessa tristeza. Eu falei para vocês. Eu ouvi o inimigo falando na boca das pessoas que entrou pelo medo. Entrou pelo abuso, entra. Ele entra. Essa amargura faz o inimigo se alojar. Tira tudo, tira a raiz. Joga mata-mato nessa raiz aí, em nome de Jesus. Uma coisa é a gente pecar, poxa, outra coisa é transgredir e cometer iniquidade. Sabe que tá errado, sabe que tá fazendo fofoca de novo. Por você, não é pelo grupo, não é pela mãe, não é pelas. É por você. Se salve disso. Se salve de si mesma. É por você. Esquece os outros, esquece os outros. É por você. Fala, Senhor, me livra de mim mesma. Põe a mão na cabeça em nome de Jesus. Santo Deus de Israel. Senhor, fala, Senhor, livra-me de mim. Senhor, tira essa vontade do meu coração de se vingar. Pai, repreenda de mim toda amargura, toda tristeza, todo ciúmes, toda inveja, toda raiz, Pai, de cativeiros espirituais, repreenda em nome de Jesus. Pai, se há algo em mim que precisa ser liberto, me liberta, Pai, em nome de Jesus. Se tem algo dentro de mim, Pai, se tem algo que se alojou, Pai, se tem algo que veio, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus. Irmã, às vezes dá ânsia, dá estômago ruim, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo, é libertação. A porta é estreita. Se a gente não se libertar, se a gente não ir com a boca no pó. Por que a gente põe a cabeça no chão, a boca no pó? Porque quando você faz isso, vai tudo junto. Vai o medo, vai a insegurança, vai a inveja, vai tudo pro trono. Fala, Senhor, tira. E deixa lá, e levanta e sai sem. Senhor, me livra de mim. Dessa ira.
dessa vontade de se vingar. Você vai pôr a mão na tua cabeça toda vez que você sentir, você falar em nome de Jesus. Em nome, e você vai precisar confessar, tá? Se você estiver num lugar, você vê que isso vai ter que sair de você em nome de Jesus. Quando o Espírito Santo entra, você não consegue, você coloca pra fora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E começa a confessar, você vai ter que confessar no lugar seguro, você vai ter que confessar pro Senhor, vai ter que confessar. Vamos lá de novo, meu Deus, Pai da eternidade, tá? Vamos lá, põe a mão na cabeça. Você vai fazer sua autolibertação hoje. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, eu confesso que eu preciso me libertar. E vai falando aí, irmãs. Vai para um lugar aí que você se sente livre, eu não sei o que você vai fazer. Eu preciso me libertar, Pai. Eu preciso me libertar dessa vontade, vai falando. Eu preciso perdoar, Pai, vai falando. Eu preciso, Jesus, tira isso de mim em nome, o sangue de Jesus me garante libertação. E antes de eu libertar, Pai, pessoas, eu preciso ser liberta. Tira da minha mente, Pai, esse desejo incontrolável, porque não é sobre um vício, Pai, carnal, que eu critico muitas vezes, é sobre o vício, Pai, de fofocar, de fazer algo que não vem de Ti. Pai, tira, vai falando, irmãs, o que você precisa. Senhor, vai tirando de mim o vício, vai falando o nome dos vícios. Vai tirando de mim, Pai. Vai tirando de mim, Pai. A procrastinação, vai falando, irmãs. Vai tirando de mim a tristeza, vai tirando de mim esse cansaço, essa mornidão. Vai tirando de mim a apatia, a idolatria. Tira de mim a apostasia, vai tirando de mim essa depravação. O que eu não sei o que é, irmã, você vai ter que ir falando. Eu renego, em nome de Jesus, todos esses tronos que foram colocados, tudo isso que foi... em nome de Jesus, Pai, eu não aceito na minha vida. Eu vou hoje para os pés do Senhor e eu renego tudo isso. Eu abandono, eu quero viver com o Senhor. Tira, Pai, toda a raiz, toda a metástase que veio sobre mim, de uma raiz de amargura, em nome de Jesus. Meu Deus, Santo Deus, em nome de Jesus, Pai, como o Senhor é lindo. Meu Deus do céu. Tá tudo bem aí, irmãs? Estão sentindo alguma coisa? Vai falando, porque... Tira tudo. Tira tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai tirando tudo que não é bom. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso mesmo, irmã. É cativeiro. A gente começa a resgatar. É isso mesmo. Em nome de Jesus. Todo trono, Pai, que foi estabelecido, Pai. Tudo aquilo que foi levantado na vida dessas pessoas, Pai. Tudo aquilo que trouxe, Pai, repetição de padrão, de comportamento, de pensamento. Em nome de Jesus, Pai. Tudo aquilo que veio de forma hereditária, tudo aquilo que veio para roubar, matar e destruir dentro desses lares, dessa casa. Eu dou uma ordem agora, sai em nome de Jesus. Todo levante do mal, todo demônio alojado dentro e fora, cai por terra agora em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Em nome de Jesus, é isso, irmãs. Em nome de Jesus, toda a ira, todo ciúmes, toda inveja, cai por terra agora, em nome de Jesus. Solta agora esse pensamento, solta esse sentimento, solta essas pessoas agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, não tem poder. Em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda raiva, toda tristeza, toda angústia, tudo aquilo que vem, imoralidade sexual, vícios de pornografia, de masturbação. Em nome de Jesus, solta essa vida agora. Em nome de Jesus, está repreendido agora todo desejo que parece incontrolável, mas a Bíblia diz que nós temos o domínio próprio. Tudo aquilo que veio, toda perseguição, toda perturbação, todo espírito depressivo, todo espírito ansioso, em nome de Jesus, todo espírito que trouxe bipolaridade e esquizofrenia, em nome de Jesus eu te dou uma ordem agora, solta a mente dessas pessoas. Em nome de Jesus, eu declaro libertação. Hoje é um dia de libertação e de cura física e mental. Tudo aquilo que aprisionou esses braços, essas pernas, tudo aquilo que aprisionou esse sistema digestivo, tudo aquilo que aprisionou esse sistema reprodutivo, tudo aquilo que aprisionou esse sistema cardiovascular, em nome de Jesus, solta essas pessoas agora, eu te dou uma ordem. Eu te dou uma ordem em nome de Jesus, sai agora. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que aprisionou essa voz, esse pensamento, esse ouvir, esse ver. Em nome de Jesus, eu te repreendo agora. Sai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai desamarrando agora. Em nome de Jesus, pode sair. Todo braço amarrado, todo espírito de sujeira que tentou entrar nessa casa, que tentou amarrar essa mulher para não fazer mais nada, que tentou amarrar os braços delas para não trabalhar mais, para não atender, para não cuidar, em nome de Jesus, eu te dou uma ordem agora, sai, em nome de Jesus. Todo embaraço, toda corda foi quebrado agora em nome de Jesus, foi desamarrado agora em nome de Jesus, foi cortada agora, em nome de Jesus. Toma posse, irmãs. Toma posse, toma posse, toma posse, em nome de Jesus, toma posse. Em nome de Jesus, toma posse. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Meu Deus do céu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só pra gente encerrar, vou ler Mateus 5, do 3 ao 12. Mateus 5, do 3 ao 12. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso mesmo, querida. Saiu em nome de Jesus. Tudo aquilo que veio mental, tentando bloquear o pensamento. Em nome de Jesus foi repreendido. Eu via braços amarrados. Eu via braços amarrados. E o corte dessa corda era um fio, sabe aqueles fios de plástico? Aqueles fios de plástico comprido, igual cordinha de pular corda? De plástico, enrolado. E por trás aqui, ó, o corte foi por trás. Estava amarrando os braços. Estava amarrando os braços para não fazer o que precisava ser feito. Não vou precisar falar, mas porque é assim, de vez em quando tem revelação ao vivo aqui. Eu acho que é Josi, eu via você. Braços amarrados, como se fosse uma corda enrolando você. E foi cortado hoje, em nome de Jesus, atrás, nas costas. Foi cortado pelas costas aqui, ó. Se sinta livre em nome de Jesus. 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 Foi repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus trouxe libertação, irmãs. O Senhor foi para esse lado aqui hoje. O sangue de Jesus tem poder.
Meu Deus do céu, meu Deus do céu. É forte, irmãs. Em nome de Jesus, irmãs, cativeiros espirituais são muito prisões, sabe? A pessoa fica meses, anos na mesma situação. E em nome de Jesus a gente repreende. E o inimigo sai, a pessoa é liberta. O processo de libertação que a pessoa mais fala é obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Você é lindo, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Meu Deus, eu já entendi, Pai. Pai, mas é um negócio, eu já entendi. O Senhor já tinha me dito, né? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Deus seja louvado. Muita coisa, né, irmãs? Em nome de Jesus. Oração de libertação é para libertar, irmãs. Oração de libertação é para libertar. Se não chega alguém para ajudar a gente, para libertar, para orar com a gente, é assim. Eu recebo oração direto. Minha mãe, as irmãs do coque raiz, as irmãs do coque mais nova. Áudio de irmãs do coque. Vocês não estão sozinhas, nós estamos juntas. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então nós somos bem-aventurados, irmãs. E nós precisamos ser reconhecidos como aqueles que choram e são consolados, os humildes que recebem a terra por herança, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e aqueles que são perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Amém? Vamos orar de novo, agradecendo a Deus por toda a libertação, por tudo aquilo que Ele nos revelou hoje, nos mostrou, por tudo aquilo que Ele precisa fazer. Começou hoje, irmãs, e é um processo. E cada dia mais o Senhor vai te mostrar e se revelar para você. E cada dia mais o Senhor vai trazer na sua mente aquilo que precisa ser feito, o que precisa ser liberado, aquilo que precisa ser cuidado. Cada dia mais. Tudo que eu trago para vocês aqui, eu trago para mim também. Com muito amor, com muito temor. É exortação, mas também é libertação. Porque tudo que a gente faz é para a honra e glória do Senhor. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, por tudo que o Senhor nos trouxe hoje. Muito obrigado porque o Senhor nos advertiu, o Senhor nos libertou e o Senhor nos preencheu com Seu Santo Espírito Santo. Pai, eu te peço que nesse momento, põe a mão na cabeça, irmãs, que nesse momento, Pai, o Seu Santo Espírito, Pai, tome lugar, Pai, nesse corpo, nessa mente, na nossa mente, no nosso corpo, Pai. Que não haja lugar, Pai, para as coisas terrenas, Pai. Não haja lugar, Pai, para outras, Pai, necessidades, para outras questões, Pai, almáticas, Pai, para cativeiros, Pai, para mundo espiritual, Pai, distorcido, Pai, ocultismo, Pai, mas que o Seu Santo, somente o Seu Santo Espírito, Pai, Espírito Santo de Deus nos preencha, do alto da cabeça à planta dos pés, Pai. Nós damos lugar para o Seu Espírito Santo.
Nós desejamos, Pai, o fluir em línguas, nós desejamos, Pai, aquilo que é do céu, Pai, aquilo que é real, Pai, aquilo que é palpável, mesmo que a gente não veja, Pai. A Tua presença é real, Pai, a Tua presença é o melhor lugar para viver. Muito obrigado por essa manhã de libertação, de unção, Pai. Preencha a nossa mente, o nosso corpo com o Seu Santo Espírito de Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos deste neste dia, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos, nós Te amamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãs? Amém? Tá tudo bem aí? Estão todas bem? Amém, amém? Tá sentindo alguma coisa? Tá tudo bem? Muitas camadas, né? Sentido aqui também, irmão. O negócio é físico. Ah, mas não é físico? Viu como é físico? Viu como que nós precisamos de libertação? Amém? Deus seja louvado, tá tudo bem? Então tá bom. Deus tá puxando a gente pra esse lado aí da libertação, então nós vamos. Amém? Amém. Amém. Traz o papel higiênico já. Traz uma toalha de papel. A presença do Senhor é um lugar que a gente poderia ficar o dia inteiro, irmãos. A gente não tem fome, a gente não tem sede. Eu poderia ficar o dia todo aqui com vocês. Poderia ir deixando fluir. Chamaria um aqui para a live, contaria, oraria, libertaria, em nome de Jesus. Separem tempo para o Senhor o tempo todo. O Senhor é digno de separarmos tempo para Ele. É para nós, irmãs. É para Ele e é para nós. Quando a gente faz isso, é tão bom. Falei para vocês ontem, a gente ficou a tarde inteira. Foi uma tarde, assim, muito espiritual. Muito espiritual, de louvor, de arrepio, de oração, de libertação, de ativação de propósito, de ministério, de confirmação. Um ensaio, irmãs. Um ensaio de foto. Um ensaio de foto. Virou um culto, a céu aberto. O Espírito Santo falando, revelando, trazendo, testificando, profetizando. Eu falei, Jesus da glória. A gente não queria sair. Chegamos lá 12 e pouquinho da tarde, era 6 horas, a gente estava lá. Quem queria ir embora? Quem queria ir embora? Que todo mundo tinha compromisso, ninguém queria ir embora. E vai no carro, e vai profetizando. Jesus da glória. Nós falávamos, tinha outra vida antes? Tinha outra vida? Que nós não queremos, não. Nós só queremos essa aqui. Amém, irmãs. Eu amo vocês de verdade, de coração. Sempre que vocês me verem, vem conversar comigo, vem me abraçar. Eu amo ouvir testemunhos, eu amo fazer a obra de Deus. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou. Será que ele deixa aqui? Será que o Instagram deixa? Um pouquinho só o Instagram. Tô terminando já. Eu também tenho compromisso. Por que eu faço? Por que eu sou assim, gente? Vou colocar o louvor pra vocês ouvir. Esse louvor, ele é perigoso. Você coloca aí e você deixa fluir. Sabe do que eu fico... Não seria essa palavra, tá? Então vou mudar, já que não é essa. Sabe, a minha expectativa máxima é ver a obra de Deus sendo feita. Eu tô assim, na expectativa, porque eu sei que Deus tem obra amanhã, semana que vem. Eu não vejo a hora. Eu tô vivendo assim, irmãs. Eu estou vivendo assim. Parabéns, minha querida. Você tá aqui tanto tempo. Deus seja louvado. Deus seja louvado pela sua vida. Muitos anos de vida, tá? Ó, vamos louvar? Vamos ver se vai deixar. Ah, Instagram, não bloqueia nós não. Já ouviram esse louvor? Escuta isso. Pra terminar. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão
isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo Parabéns. vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Cantarás. Aleluia. E esse deserto vai chegar ao fim. Deserto. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. No lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. Eita glória. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de nós. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. Já avisou que o Instagram. O Senhor está cuidando de mim. Chama Deserto a música. Você viu o que eu falei? Olha, eu nem sabia que ia cantar esse louvor. Você viu que eu falei que eu não vou em parque de diversão? Eu não preciso transformar pedras em pão, nem me lançar de nenhum lugar para o Senhor me cuidar. Não vá, irmãs. Não vá mais. Não faça isso. Não se lance nisso, não. Deus o livre, guarde. Pra quê? Amém? É isso, né? Nossa live é assim. Parabéns, Andressa. Que Deus te abençoe e te guarda. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você e te dê a paz. Em nome de Jesus. Seja feliz nesse dia e todos os outros. Coma algo que você goste. Tome um café demorado. Olhe para o seu corpo com amor. Olhe tudo que Deus te deu. Admire você. Se veja. Faça o que o seu coração vibra. Fale do amor de Jesus. Fale o que Ele fez por você na sua vida. Que Ele transformou. Conte o seu testemunho. Faça as obras que você sempre fez. Vá para os hospitais. Vá visitar as irmãs que precisam. Você é uma missionária. Amém? Receba a bênção do Senhor nesse dia. Tem muitas obras a serem feitas e Ele precisa de você. Você é uma guerreira ali, ó, que ajuda e faz a obra, ajuda pessoas. Eu nunca vou esquecer de tudo que você fez por uma pessoa, tanto que a gente, né,
intercedeu porque você pedia. Eu gravo vocês, viu, gente? Eu gravo vocês de um jeito que vocês não têm ideia. Quanto que você batalhou por a libertação daquela família. Se eu lembro de vocês, imagina o Senhor. Se eu lembro de tudo que nós já vivemos aqui, imagina o Senhor. O quanto que o Senhor lembra. O quanto que o Senhor tem registrado todas as coisas. Amém? Beijo. Fiquem com Deus. Até amanhã. Eu amo vocês.